Bom, vamos lá para mais uma aula, mais um momento aí. Hoje a gente vai falar sobre volume, né? Mais precisamente volume de cubo. O que é um cubo? Cubo é uma figura geométrica cujo todos os lados dele são iguais, né? Então eu tenho aqui uma largura, né? Uma largura que vai ter uma medida A. Eu tenho aqui um comprimento, também vai ter a medida A. E tenho uma altura, que também vai ser medida A. Por que A? Pessoal, A é só para demonstrar que todas as medidas são iguais. E como que eu faço para calcular o volume de um cubo? Bom, o volume de um cubo é a área da base vezes a altura. Professor, mas colocou um monte de letra A, agora você está falando de área da base vezes altura? Pessoal, isso porque a gente está falando de um cubo, né? Mas para outras figuras geométricas, a gente vai dar uma olhada depois, a gente vai ver que é muito interessante pensar assim, em área da base vezes altura. A gente não precisa ficar gravando fórmula, né? Ela vai surgir automaticamente, tá bom? Então, o volume é a área da base. Como calcula a área dessa base? A área dessa base é um quadrado, certo? Tem a medida de A e A. A área de um quadrado é A vezes A, né? Lado vezes lado. Então, a área da base vai ser a mesma coisa que A vezes A. Tudo bem? Tranquilo? Então, a gente já tem a área da base. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu ir um pouquinho aqui mais para o lado, para a gente conseguir identificar aqui. Tá bom? Apagar esse 1 aqui. Não sei o que ele está fazendo aqui. Bom, vamos lá. Se a gente já viu que a área da base é A vezes A, quanto que vale a altura, né, desse cubo? Bom, a altura desse cubo nada mais é do que A também, né? Então H vai ser a mesma coisa que A. Olha a altura aqui, né? Altura H, mesma coisa que A. Então, volume é a área da base, A vezes a minha altura H. Quanto que vale H? A também. O que nós temos aqui no final das contas? Nós temos aqui três letras iguais, então lembra potência de mesma base. Se eu tenho potência de mesma base, eu mantenho a base. O que eu faço com os expoentes? Somo. E o que eu tenho de expoente aqui? Um, um e um. Sempre que eu não tiver nada como expoente escrito, é porque é o número um. Tudo bem? Então, um mais um, a mesma coisa aqui, 3. Então, volume de um cubo é a mesma coisa que o lado ao cubo. Vamos lá dar uma olhadinha num exemplo? Montar um exemplo aqui juntos. Vamos lá. Então, eu tenho aqui um cubo. Vamos supor que esse cubo aqui tenha lado de 10 centímetros. Beleza? Então, o volume vai ser. Eu não vi lá que é lado ao cubo? 10 ao cubo. Não é isso? Quanto que é 10 ao cubo? A mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10. Não é isso? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 o que, professor? Não é centímetro aqui a unidade? Então, centímetros cúbicos. Professor, se fosse metro, ia ser metro cúbico. Então, esse cubo com um lado de 10 centímetros, ele tem um volume de 1000 centímetros cúbicos. Professor, é simples assim? Simples assim, ridículo desse modo. Beleza? Então fica ligado aí para mais aulas e para mais outros exemplos aí que nós vamos ver ao decorrer das aulas.